A partir de agora, a Mirante FM é música, teatro, poesia, dança, fotografia. 1 hora com a arte e cultura local. Mirarte. Beleza, boa tarde, tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso. João Marcos chegando junto com Pedro Sobrinho, lógico, chegando pra ficar contigo até as 2 aqui. Depois tem Hello Batalha fazendo pra você aí o tremendo som do Hello, tá bom? E até lá a gente vai com Mirarte, Arte e Cultura na Mirante FM. Pedro Sobrinho, boa tarde, meu querido. Salve, João Marcos, boa tarde, ouvintes da Mirante FM. Mas eu gosto quando você chega e fala salve família. Salve família. É a família, chegando, né? E mais um Mirarte neste feriadão, hoje dia 8 de dezembro de 2020, dia de Nossa Senhora da Conceição. Amém. Amém. Para mim é mais uma das padroeiras, né, de São Luís. E muito forte, por sinal, né? Por sinal. E hoje a gente vai falar de quê, Pedro Sobrinho? Bom, hoje a gente vai falar de teatro, né? E vamos receber aqui no programa o diretor, dramaturgo, cenógrafo, iluminador e fundador da pequena companhia de teatro, Marcelo Flecha. Quem também vai estar com a gente é o ator de teatro Cláudio Marconcini. E o papo vai ser muito bom e a gente vai começar logo com música nesse feriadão. E por que essa primeira sugestão, meu Pedro Sobrinho? Diga? São os nossos mimos, né? Mimos musicais, a gente priorizando a música brasileira. E músicas que marcaram a programação da Mirante FM, tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, né, falando de arte. E a gente começa com o Mineiro Loborges, e essa música chamada Sonho Real. Temos ainda Olivia Byton e Chico Buarque. Então tá legal, segura a onda. Só de pensar já me faz mais feliz. Nem bem o amor começa, eu já quero bis. Chega e instala a beleza no mesmo momento. De faróis, não havia mais ninguém quando a ópera acabou, sem segredo e nem porém. Quando o sonho terminou, sem segredo e nem clarim, eu reconheci na Mirante FM. Mirante, toda sua. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe. Aí, meu querido Pedro Sobrinho, arrebentando geral aí a primeira parte, o primeiro bloco aí do nosso Mirarte, Arte e Cultura na Mirante, já começando a falar sobre teatro, né, também. Homenagem ao Malandro, por quê? Chico Buarque, né, ele musicou, né, a Ópera do Malandro, foi uma grande peça também, teatro. Sim. Fala um pouquinho dessa peça, Pedro. É um espetáculo, eu não cheguei a assistir a Ópera do Malandro, mas assim, é um espetáculo que marca, né, essa icônico, uma geração de teatro brasileira, sim. E musical, né, a volta dos musicais. Aí, que é um negócio que é muito forte aqui no Brasil, né. Eu já assisti assim, vários musicais. E a Ópera do Malandro é um musical marcante, né? Exato, e também Olivia Byton interpretando... eu esqueci. Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera já dispensa, né? Porque teve filmagens, tudo e tal, mas o teatro é o grande lance, o Fantasma da Ópera, né? É outro espetáculo também, um musical muito emblemático, né? Tá certo. Aqui no país. E a gente curtiu a primeira Sonho Real falando dessa coisa, né, meu querido? Da magia do teatro também. E destacando também esse movimento do Clube da Esquina, que é um movimento que deixou um legado, né, para a música brasileira. Os mineiros influenciaram muita gente, inclusive alguns músicos
maranhenses Nossa, diversos. sofrem essa influência positiva O próprio da música Nosrinho, mineira o do Clube da próprio Esquina. Tutuca, né? O próprio Zé Cavaleiro também teve muita influência desse povo também na época. Né? Muito legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pro bloco comercial e daqui a pouquinho Daqui a pouco a gente já volta falando de teatro, conversando com o Marcelo Flecha e o Cláudio Marconcini. Então fica por aí. Esse é o seu Mirarte, Arte e Cultura na Mirante FM. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Na Mirante FM, Mirarte, Arte e Cultura, com João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz esta toada pra ti, Maranhão. Bom, vamos seguir então com o seu Mirarte Arte e Cultura aqui na sua Mirante FM. Lembrando que nós estamos pelo aplicativo, né? Oi, dá tchau aí, meus queridos. Isso, todo mundo dando tchau das câmeras aí, beleza? Nossa querida Paloma ali também vai registrar um pouquinho esse evento. Nossa produtora, arrebentando geral. Maravilha, viu? Novinha, mas ela já tá sabendo demais sobre tudo, sobre toda a arte. A gente vai estar disponibilizado também, né, com esse programa, como todos os programas, no YouTube, e esse já a partir de amanhã, né? Não, Paloma? Tudo certo? Então tá bom. E também podcast para você curtir esse bate-papo maravilhoso. Pedro Sobrinho, estamos aí porque estamos recebendo hoje o diretor, dramaturgo, cenógrafo, iluminador e fundador da pequena companhia de teatro, que não é nada pequena, é grande pra caramba, Marcelo Flecha. Tudo bem? Boa tarde, Marcelinho. Como é que vai? Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Beleza. Quem também está aqui com a gente é o ator de teatro, Cláudio Marconcini. Mas eu acho que não existe essa coisa de ator de teatro. Existe essa coisa? Existe, mais do que nunca, sim. É mesmo, sim, né? Existe. Porque pra mim, ator, ele consegue. Ou você não consegue chegar no cinema também? Não. O que acontece? Na década de 90 existia a ideia do ator completo. Então ele poderia dançar, sapatear, cantar, mas depois a gente teve uma certa autonomia e cada um no seu quadrado. Eu quero fazer o teatro, eu quero fazer o cinema. É uma outra embocadura, uma outra legal. escola. Bom, a gente esclarecer isso aqui, viu, também, a partir de agora. Pedro Sobrinho. Bom, João, o teatro é uma manifestação que sempre esteve presente ao longo da história. No Maranhão, ganhou um novo viés a partir dos anos 1960, logo depois com a criação do Laborarte, Laboratório de Expressões Artísticas. Bom, e aqui começo já perguntando para o Marcelo Flecha, como você percebe a trajetória do teatro maranhense, especialmente agora nesse período, né, pandêmico? Né? O teatro, de um modo geral, no Maranhão, acompanhou, logicamente, toda o desenvolvimento nacional, né? E a gente teve alguns marcos na década de 70, que acabaram de alguma maneira marcando paradigmas mesmo nacionalmente. A gente pode falar do Aldo Leite com Tempo de Espera, que foi um espetáculo que revolucionou a cena brasileira na época. E essa evolução ela se deu em sequência, acompanhando todos essa trajetória, até um momento onde na década de 80, início dos 90, com todo um posicionamento neoliberal e tudo, houve uma desarticulação muito grande do processo teatral em São Luís, ou seja, os coletivos, o desenvolvimento de coletivos e tal, acabou levando uma queda. E depois, a partir da década de 2000, uma retomada aí sim muito pulsante, muito potente do teatro de grupos no estado, que é onde surge também a pequena companhia de teatro, já com 15 anos, alavancando junto com os nossos grupos pares, aí sim uma trajetória mais sólida, mais contundente, principalmente de maior visibilidade nacional, que antes era uma coisa pontual. Hoje nós temos 3, 4 companhias maranhenses que têm um reconhecimento nacional, uma trajetória significativa, até chegarmos nesse momento trágico da pandemia, onde isso machuca em cheio o teatro de grupos do estado, do município, porque sabemos que o teatro depende dessa presencialidade, e agora, como o teatro está se discutindo que novos códigos de linguagem se operam para manter esse teatro vivo, mesmo remotamente, que é o que a gente vai discutir hoje sobre a Semana Imperatriz de Teatro. Beleza. Bom, ainda perguntando para você, Marcelo, como nasceu esse interesse pela dramaturgia e como você vê essa expressão atualmente em relação a quando você ainda
trilhava seus primeiros passos? Na verdade, o teatro, para mim, eu sempre digo que eu não escolhi fazer teatro, né? Eu me percebo fazendo teatro, isso surge muito cedo na minha vida, estamos falando da década de 80, eu ainda morando em Balsas, no interior do Maranhão, e como um sujeito inquieto, eu lidava com várias artes, música, poesia, literatura, teatro e tal. A gente tentava, de alguma maneira, sobreviver às nossas inquietações, e a arte servia para isso, né? Ou seja, nos dava vazão. E aí, esse pós-adolescente, lidando com todas essas linguagens, o teatro, eu me percebi fazendo mais teatro, me percebi como encenador, como um homem de teatro, a partir disso. Ou seja, não foi uma escolha, vou fazer teatro, não. Foi no teatro que eu encontrei o mecanismo, por conta da coletividade, por conta de ser juntos, certo? A possibilidade de expressar essas angústias, de gerar esses questionamentos e tentar, de alguma maneira, como todo utópico artista, criar a grande revolução que transforme esse país, que transforme esse mundo em algo melhor, né? Cláudio, agora contigo. Como é o seu processo de estudo? Como você faz, como você tem esse processo de estudo para cada espetáculo? Como você pensa em cada espetáculo? E já me coloca logo também nesse momento que a gente está vivendo, como é que você está pensando em transformar esses espetáculos? Eu faço parte da pequena companhia. Ela tem procedimentos metodológicos que ela utiliza, grosso modo, em todos os espetáculos. Então, dentro da companhia, eu não tenho um papel preponderante. O diálogo se estabelece permanentemente entre o Marcelo, que assina a direção e as outras dramaturgias, com a minha dramaturgia também de ator. Então a pequena companhia ela trabalha com um procedimento metodológico chamado quadros de antagônicos, que prepara os atores e compõe os personagens. Então todo esse processo é criado em sala de ensaio. Isso nos 3 últimos espetáculos dos 4 que a gente fez, que foi Entrelaços, Pai e Filho e Velhos Caem do Céu como Canivetes. O último, que foi ensaio sobre a memória, que a gente não utilizou totalmente esse procedimento, mas a gente sempre adota um mesmo procedimento. E essa adaptação a esse momento que a gente está vivendo? Não, o que acontece? A pequena companhia ela só conseguiu fazer 2 leituras dramáticas a partir dos 2 editais de conexão cultural do governo do estado, que antecederam a Lei Aldir Blanc, e a gente conseguiu fazer 2 leituras dramáticas, cada um na sua própria casa. O que a gente compreende, aí houve um processo de angústia entre nós, né, o que fazer nesse processo. A gente já vinha com a ausência de recursos públicos na esfera municipal, estadual e federal, a ausência de editais para financiamento, então a gente não tinha recursos para montar, e a gente estava num processo de angústia em função da pandemia. A gente ficou meio desnorteado. O que a gente conseguia era tentar sobreviver a esse processo de pandemia, que é muito comparável à peste ou a uma época de guerra. Da primeira a gente precisa sobreviver individualmente, e a gente tinha, a partir daí, observado outras experiências de outros grupos em nível nacional, principalmente para ver de que maneira a gente se adequava ou a gente se inseria nesse processo. Até hoje a gente não consegue se inserir nesse processo. O que a gente consegue, eu particularmente de forma individual, dentro do meu processo, da mesma maneira que Marcelo, além de diretor teatral, ele consegue ser atravessado por outras linguagens, outras áreas do conhecimento, eu também consegui fazer algumas coisas. Então, em casa, a partir da Lei Aldir Blanc e dos outros editais, eu consegui fazer sozinho outras obras que eu poderia considerar de artes, mas muito mais numa pegada de autonarrativas, autobiografias e com uma pegada também de audiovisual. Mas nós, em termos de companhia, o que a gente conseguiu fazer foi discutir bastante e desenvolver 2 leituras dramáticas. Porque aí vem aquela coisa que a gente falou no começo, né, do ator de teatro. Você termina agora, nesse momento, tendo que se encaixar, né, tendo que enfim, tem que misturar essa ideia da coisa do audiovisual. Então, o cinema também está ali, de uma certa forma, a televisão, a coisa que você tem que passar aquilo no áudio e vídeo, né? Há algum tempo a gente discute o borramento das fronteiras dentro das linguagens dos campos de conhecimento. Quando você vai ver um espetáculo de dança hoje, a não ser que seja uma coisa muito codificada como o balé. Tirando o balé, você consegue ver alguma coisa codificada ainda na dança moderna. Mas pensando na dança contemporânea, você vai ver, e aí você vai ver códigos da dança, códigos do audiovisual, inclusive, mesmo presencial. Você vai ver códigos relacionados ao teatro.
Da mesma maneira que você vai ver um espetáculo de circo, você pode ver elementos da dança, elementos do teatro. Então essas fronteiras que determinam esses campos do conhecimento em caixinhas já não existem mais. O que acontece é que a gente teve que, de alguma maneira, se reinventar na perspectiva de sobrevivência, quer dizer, precisávamos de dinheiro, já que a gente há bastante tempo não trabalhava, porque as artes, de uma forma geral, com relação principalmente ao teatro, à música, à dança, ela trabalha com aglomeração, a encher casas de espetáculo. E no nosso caso não, foi a primeira coisa que fechou e a última que está, assim, teve um decreto estadual abrindo, mas em termos de 10% ou 20% da casa, eu não sei, não me lembro bem. Mas o que a gente conseguiu, dentro de alguma maneira, a gente, assim, alguns artistas conseguiram, é de se renovar e buscando outras possibilidades de construir alguma obra dentro da sua área. Então eu consigo ver nesses vídeos que eu encaminhei para os editais, eu consigo ver alguns códigos relacionados ao teatro, eu consigo ver, tanto é que eu estou participando com uma dessas obras na Semana Maranhense de Dança, mesmo eu me reconhecendo como ator de teatro. Então é graças a essa hibridez das linguagens. Então a gente precisa se reinventar. Nós não somos mais parnasianos, nós não somos mais modernos, nós somos seres contemporâneos, a gente está no século XXI, então a gente precisa, de alguma maneira, oxigenar as nossas ferramentas e tal. Então tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos pro bloco comercial, né? A gente precisa faturar aqui também para poder continuar com esse programa maravilhoso Camirarte, e a gente volta já conversando aí com o querido Marcelo Flesch e também com o Cláudio Marconcini, tá bom? Já a gente volta aqui na Mirante FM com mais Mirarte. Programa de arte e cultura do Maranhão dialogando com o mundo. Valeu. Eu vou dar um beijo a queima-roupa. Eu vou queimar com a pele sobre a roupa. Ela do baile é bonita, é gostosa, tá com tudo e não tá prosa de mutu que eu vou ficar. Se ela me encara, eu caio da corda bamba, fico doido e faço um samba pra gente sambar. E pra você da Mirante FM, Thiago Massa e Zé Cabaleiro, beijo a queima-roupa. Já a gente volta com mais Mirarte. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Na Mirante FM, Mirarte, arte e cultura, com João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz esta toada pra ti, Maranhão. Beleza, e a gente vai voltando aqui com o Mirarte na Mirante FM. Hoje nós estamos recebendo, falando de teatro, né? Estamos recebendo o diretor, dramaturgo, cenógrafo, iluminador e fundador da pequena companhia de teatro, Marcelo Flecha. Também aqui com a gente, o nosso querido ator de teatro, Cláudio Marconcini, Pedro Sobrinho. É isso aí, João Marcos. Inclusive, só para esclarecer, né? São mais que maranhenses, porque muita gente que é maranhense, mas você, Cláudio, é capixaba, capixaba, né? Isso, e argentino. Marcelo é argentino. Mas esse argentino nunca mais você falou esse tipo de coisa assim, né, Marcelo? Não, na verdade eu domino a língua perfeitamente, mas estou no Brasil há 42 anos. 42 anos. E São Luís? Em São Luís há 25. Ah, legal. E você já está há quanto tempo aqui, Cláudio? Eu acho que mais de 20. Mas eu minto fácil. Você responde rapidinho. Bom, João, eles já comentaram aqui sobre as consequências, né, da pandemia para espetáculos e apresentações, o impacto da pandemia para o teatro do Maranhão, como a classe artística, de modo geral, busca formas, né, de se reinventar em meio a esse cenário. Eu pergunto quais as alternativas estão sendo pensadas e colocadas em prática pelos fazedores de teatro. Eu acho que uma das ações, e basicamente está acontecendo agora, a partir da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental dentro dessa... são ações como a 5ª Semana Imperatriz de Teatro, ou seja, são espaços que a gente está promovendo, a pequena companhia promove desde 2004 ou 2003, e agora precisou acontecer de modo remoto, ou seja, aí que estão as questões. Eventos como esse, que teoricamente seriam presenciais, o artista de alguma maneira foi tentando ver quais são as condições de sobrevivência dos eventos, das mostras, dos espetáculos, das exibições, para que de alguma maneira não se perca essa relação com esse espectador
essa relação com esse espectador de teatro, mas trazendo com isso todas essas dificuldades, ou seja, de operar novos códigos de linguagem, de, como o Cláudio falou, dos atravessamentos desses códigos, para tentar fazer que o teatro permaneça vivo, permaneça pulsante, né? E nessa questão específica, eventos dessa natureza também dão um fôlego para o artista que está confinado, né? Você imagina você sem poder se apresentar, você sem poder estar em loco. Festivais dessa natureza, eles viabilizam que o espetáculo seja exibido, viabilizam um cachê, viabilizam uma forma de dar sobrevida a esses artistas que dependem da presencialidade. O teatro, por natureza, é aglomeração. O teatro, por natureza, é presença. Então, é necessária essa aglomeração. Exato. Então, a forma necessária que os artistas foram encontrando para lidar com isso, primeiro foi a reivindicação crucial e fundamental da classe, pela Lei Aldir Blanc, que foi uma reivindicação de classe mesmo, ou seja, potente, porque fomos os primeiros a parar, estamos sendo os últimos a voltar. A partir dessa reivindicação, desses recursos sendo liberados, conseguimos achar alternativas de sobrevivência, logicamente nunca compensando as perdas da presencialidade, mas pelo menos tentando manter o discurso artístico, manter o discurso teatral e ainda assim conseguir sobreviver, ou seja, sobreviver especificamente, estamos falando aqui de comer mesmo, das vidas normais que todo mundo segue. Então eu acho que a classe artística do modo geral e o teatro em particular tem conseguido manter essa pulsação com o espectador a partir de começar a codificar essa questão remota, e muitos foram felizes nesse caso, né? Bom, iniciada no dia 2 deste mês, né, a Semana Imperatrizense de Teatro, segue até este sábado, dia 12 de dezembro, com apresentações virtuais, né? Esta é a 5ª edição da mostra, que reúne trabalhos teatrais maranhenses gravados por conta da pandemia do Covid-19. Como ocorreu essa seleção dos trabalhos? Foi publicado um edital a partir dos recursos vindos da Lei Aldir Blanc, de um outro edital. Então as pessoas tiveram prazo de encaminhar esse material para a gente reduziu muito os critérios para que as pessoas pudessem encaminhar. Então, se tivesse material produzido na pandemia, ótimo; se não tivesse, ótimo também, mas era importante que elas enviassem os links dos vídeos e algumas fotos. Aí teve a curadoria, que fomos eu e Marcelo. A partir foram 33 trabalhos inscritos. E a partir desses 33, o corte inicial curatorial era de produção teatral produzida na pandemia. Mas dada a falta desse material para completar a programação, então a gente colocou outros espetáculos que tinham sido anteriormente gravados. Mas o foco é esse, é de tentar fazer com que os artistas possam disponibilizar o seu material produzido na época da pandemia. E como assistir esse material, esse festival? Bom, a gente está disponibilizando todo esse material no nosso canal no YouTube, que é Pequena Companhia de Teatro. A gente está disponibilizando esse material também num site feito especificamente para este evento, que é pequenamostra.com. E a gente está publicizando isso nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é só digitar também Pequena Companhia de Teatro. Toda noite, do dia 2 ao dia 12, às 19 horas, tem a estreia, muito mais no sentido de apresentação mesmo. Assim, ela vai estar sempre, um espetáculo está sempre disponível a partir das 19, mas a partir daí ele vai estar disponibilizado no canal para ser assistido independentemente do dia e o horário marcado. De 2 em 2 dias, a gente está fazendo debates. São 5 debates com os grupos que estão se apresentando. Então a gente teve o primeiro debate no dia 5, sempre às 5 horas, pela plataforma Zoom, que inclusive é utilizada pelo grupo Sátiros de São Paulo para fazer os espetáculos na época da pandemia, que foram a sucesso de crítica e de público. Então, de 2 em 2 dias, a gente teve o segundo, que foi dia 7, no mesmo endereço. Esse endereço está na bio do Instagram. E a gente vai ter outro no dia 9, no dia 11 e no dia 13.
E aí a gente termina a nossa programação da semana, que são os espetáculos e os debates. Então, na verdade, não vai até o dia 12, né? Vai até... Não, as apresentações, elas vão até o dia 12. Ah, tá. Como tinha a última apresentação à noite, a gente achou necessário ter o debate no dia seguinte, então ficou o debate para o dia 13. Dia 13. Tá. Isso. Bom, uma coisa que me chama a atenção na pequena companhia de teatro é que a companhia desenvolve um trabalho, né, de teatro, eu vejo que silencioso, sem estardalhaço, com espetáculos com textos densos e reflexivos, e que vocês estão sempre conseguindo circular pelo país de uma forma consistente e levando esses espetáculos, esse formato de fazer teatro. A pequena companhia, ela tem um compromisso no seu pensamento com gerar reflexão. Ou seja, muito além do teatro sem entretenimento, a gente quer de alguma maneira contribuir, certo? Para que essa reflexão aconteça com o espectador, esse diálogo, para que de alguma maneira a arte sirva para mexer um pouco as estruturas, as desigualdades sociopolíticos culturais, ou seja, a gente tem isso como pensamento. E logicamente, por um país em transformação, e estamos falando de alguns anos atrás, porque a gente vive um retrocesso hoje político, mas essa ideia do país tentar de alguma maneira se expandir, enxergar as desigualdades, fez com que o discurso da pequena companhia começasse a reverberar nacionalmente, começasse a ser visto e gerar interesse dos diversos interlocutores que a gente tem durante o país. Então a companhia, nesses 15 anos, ela circulou por praticamente todos os estados brasileiros, todos. Nós já estivemos em mais de 80 cidades no país inteiro, sempre levando esses espetáculos. E normalmente, essa possibilidade de dialogar com o país interfere diretamente na própria produção da pequena companhia, porque ela está antenada à sua comunidade, ao seu entorno, à cidade onde ela é gerada, mas também ao que o país está discutindo, o que o país está enxergando, de que maneira o país e a arte ela pode fazer e contribuir para essa transformação. Então, até acontecer esse revés político, onde nós vemos todo tipo de incentivo à cultura sendo cortado, onde nós tivemos, falando pré-pandemia, lógico, onde nós tivemos uma redução de subsídios públicos e tal, até ali a pequena companhia vinha numa trajetória muito ascendente, atingindo o país com o seu discurso e dessa maneira levando o Maranhão a posições e a visibilidade teatral que há muitas décadas, como eu falei ainda agora, não acontecia. Não só a pequena companhia, como outras companhias hoje em atividade. Né? Bom, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa de hoje, da edição de hoje, só que prometendo aos ouvintes que não vamos falar de teatro só hoje não, a gente vai falar de teatro várias vezes, nós estaremos aqui inclusive com o Mirarte até fevereiro, né, de segunda a sexta, sempre 1h, falando de todos os assuntos, de todas as vertentes da cultura, né, da arte da cultura, como o teatro, a dança, o cinema, a música, as artes plásticas, fotografia, tudo vai estar envolvido com certeza. Você João, pode ter pelo aplicativo, rapidinho, deixa eu só vender essa parada aqui. Tá bom. Pelo aplicativo, né, a gente está vendo, senão depois eu esqueço. Aplicativo ao vivo, nós estaremos também pelo YouTube, estamos pelo YouTube todos os programas, né, disponibilizados lá no nosso canal, né, da Mirante FM, e também em podcast, a galera pode escutar a qualquer momento essas entrevistas, esse bate-papo. Peixe vendido, né? Peixe vendido. Então agora, assim, agradecer a presença do Cláudio Marcocini, do Marcelo Flecha, e dizer que o Teatro do Maranhão é uma potência. Né? Exato, é uma grande potência, por sinal. Muito obrigado, Marcelo, obrado pela presença. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Tá legal, Cláudio, muito obrigado. Obrigado eu. Calma, né? Essa serena. Obrigado. Obrigadão aos ouvintes, né? Exato, agradecer aos nossos ouvintes por estarem por aí, tá curtindo a gente de montão, esse feriadão maravilhoso, vai curtir o feriado. Evandro Costa tá ligado, né? Tá, com certeza. Evandrinho, aquele abraço, né, o nosso idealizador desse programa, o nosso coordenador Evandro Costa, realmente a produção da Paloma também agradecendo aqui. Paloma Pinheiro. E amanhã a gente tá de volta, 1h. Paloma, amanhã falando de quê, Palominha?
Hein? O Bandeira de Aço. Amanhã estaremos falando dessa obra-prima da música e da cultura maranhense, que é o Bandeira de Aço. Brasileira, né? Brasileira. Renomadíssimo. Bom, e a gente vai fechar aí com Regiane Araújo, Núbia e Débora Mello, Tirem as Ceras. E daqui a pouquinho, você já sabe, tira a cera dos ouvidos, que tem aí o Hello com Heloísa Batalha. E eu volto hoje à noite, às 10 da noite, com o seu trilha sonora. Falou? Falou, Pedrinho? Fechou. Mirarte Arte e Cultura da Mirante FM. Meu amor, a vida escorre em telas de cores. Nem reparou seu rosto triste, o olhar de dores no corredor. Queria apenas desabafar. E corre a dor que silencia quem quer